Eu devia mesmo ter vestido um blazer, não esse linho de verão, quando a Juliana Prado me convidou para aquele brunch executivo. No terceiro mimosa, ela se inclinou sobre a mesa do terraço como vilã de novela reprisada, óculos escuros tortos, e soltou: "Você é confiável demais para liderar a Mariana. Você seria um ótimo apoio." A palavra apoio me bateu mais forte que o sol de janeiro fritando queijo coalho na praia. Sorri, daquele jeito de quem acabou de perceber que a guilhotina não era só decorativa. Juliana riu da própria genialidade, brindou comigo e voltou a tirar manjericão dos dentes como se nada tivesse explodido. Por trás dos meus acenos educados e da minha cara de água de pepino, eu contava quantos estagiários eu treinei que hoje tinham até vaga de garagem melhor do que a minha. Juliana, recém-promovida a diretora de operações por laço matrimonial, não por mérito, teve a audácia de me chamar de segura. Segura tipo um Uno com alarme, um frango sem sal, uma mulher que não fazia hora extra não paga há 7 anos e ainda construiu sistemas que ela agora queria desmontar. Aliás, já que 97% das pessoas ignoram histórias como essa como se fosse parente pedindo ajuda no WhatsApp, clica aí no botão de inscrição, vai, ajuda a manter o motorzinho da vingança rodando. Voltando à traição habitual, eu não chorei, não fiz escândalo. Só deixei ela terminar aquele discurso sobre sangue novo enquanto mexia o gelo derretido da minha mimosa. Eu já tinha ouvido essa conversa antes, geralmente antes de uma demissão, de uma fusão, ou quando algum primo inútil vai ser contratado só porque sabe fazer dancinha no TikTok. Levantei meu copo, brindei ao sucesso dela e entreguei minha carta de demissão, com 2 anos de aviso prévio, como se fosse um bombom de menta. Sem drama, sem lágrima, só um sorrisinho leve e a certeza de que ela ia confundir minha saída com rendição. A verdade, eu já estava me organizando há meses, mas não era com caixas ou e-mails, era com provas. Print do Slack, onde Juliana chamava os estagiários de gatinhos, memorandos de RH que ela apagou sem querer. Eu não estava pedindo demissão, eu estava puxando o reboco do cupinzeiro. A rejeição dela nem doeu porque era previsível. Doeu porque confirmou tudo que eu já sabia. Juliana nunca me viu como ameaça. Só mais uma funcionária de sapatilha, Google Agenda colorida e uma gaveta cheia de tames. O que ela não entendeu é que tem gente que não grita com raiva, só traça a rota de fuga. Foram 7 anos fazendo o diretor parecer gênio em reunião. Eu era o fantasma da planilha, a alma do cronograma, quem fazia a campanha ir para o ar no prazo, quem garantia que a Juliana nunca tivesse que explicar o que é margem bruta para jornalista. E agora, eu era só mais um item decorativo que ela queria trocar por alguém. Tudo bem, deixa ela me subestimar. O brunch terminou como começou, ela rindo e eu concordando. Mas dessa vez, eu tinha uma mimosa numa mão e uma carta de demissão impressa na outra. Coloquei as duas na frente dela, delicadamente, como se estivesse oferecendo um quitute para uma rainha tapada que nem percebeu que os camponeses já estavam com o fósforo na mão. O riso dela morreu ali. Ela olhou da carta para mim e de volta para a carta, com cara de quem viu barata voando. "Mariana, você está falando sério?" "Como um ataque cardíaco", respondi, me levantando da cadeira. "Aproveita o camarão, cuidado com o manjericão." E fui embora, sem olhar para trás. Porque a gente não olha para trás quando está acendendo o pavio. Já viu mulher limpando mesa com calma de quem está montando uma guilhotina? Era eu, na quinta de manhã, com as lâmpadas fluorescentes zumbindo como um sinal de alerta. A Camila, do marketing, me deu uma suculenta de despedida. O vice-presidente de estratégia perguntou se eu podia voltar para fazer a transição. Sorri e acenei, estilo estagiário robótico. Depois, exportei os arquivos para uma pastinha particular no Google Drive chamada Fotos de Férias. Nela, 12 gigas de pepino corporativo, contratos de estágio do arquivo Sombra e umas apresentações que faziam parecer que o nosso diretor só cortava custos para lavar grana. Não, eu não estava roubando, eu estava preservando o meu legado. Cada slide, cada correção com data e hora que eu fiz no relatório anual para deixar as maluquices do chefe com cara de plano estratégico. Peguei só o que era meu.
As provas de que eu era mais que apoio. Eu era a base da farsa. Aí liguei para Clara Menezes, ex-colega de República, terror do karaokê e hoje advogada especialista em divórcios e negociações de alto impacto. Na última vez que nos falamos, ela tinha feito a cliente sair com o carro e o cachorro, deixando para o ex só as contas. Ela atendeu no segundo toque. Ora, ora, se não é a rainha das causas perdidas. Tenho um problema, falei. Envolve má conduta e mimosa. Clara nem piscou. Conta tudo. Enquanto ela afiava a caneta, eu fazia um inventário, não das gavetas. Lá só tinha tridente, estresse e salgadinho, mas de nomes, datas, senhas. Ainda tinha acesso às conversas, lembrava palavra por palavra. Marquei entrevistas de desligamento, mas não com o meu gerente. Fui no RH, Finanças e Compliance, o santo graal da fofoca empresarial. Sentei com minha blusa mais arrumada, tom de voz calmo e falei: só quero deixar um feedback antes de sair. Eles anotavam, e eu também, porque se você escutar direitinho, as pessoas entregam a própria sujeira com um sorriso. Uma analista de compliance, viciada em café, até se inclinou e sussurrou: tá meio esquisito desde que a Juliana foi promovida, né? Tô tomando camomila por causa disso, respondi, tomando nota. Então veio a ligação. No meu iPhone, o contato estava salvo como veterinário da Jujuba. Ninguém nunca questionou. Jujuba era minha gata fictícia. O veterinário, Daniel Prado, marido da Juliana. Eu e ele já tínhamos um histórico, não romântico, mas de respeito mútuo. Na última crise de imagem da empresa, foi o único executivo que me tratou como gente. Eu sabia que ele ia reconhecer o número. Toquei. Ele atendeu. Nenhuma palavra. Mas aquele silêncio disse tudo. Desliguei. Determinação fria. Se fosse série da Netflix, chamariam de Vingança Refinada. Juliana achava que me derrubou com ovos Benedict. Mal sabia ela que estava comendo sua última refeição numa casa que eu construí e que já estava prestes a explodir discretamente. A demolição vinha aí. Agendaram meu almoço de despedida naquela sala de vidro com vista para doca de carga e samambaia de plástico. Juliana estava no centro, parecendo apresentadora de game show, com um sorriso de quem não pagou o IPVA. O bolo dizia, boa sorte, Mariana, e pela primeira vez acertaram meu nome. Quase um insulto. Os vicezinhos se alinharam, um por um. Ela me ensinou a usar o CRM 2 vezes. Sempre tinha chiclete. Falaram de mim como se eu já tivesse virado o espírito de planilha. Aquela que leva lanchinho para as reuniões e coloriográficos feito ovo de Páscoa. Nenhuma menção ao cliente que eu salvei de nos processar. Nenhuma menção à campanha que reconstruí em 72 horas, depois que o tal quadro de visão da Juliana desmoronou feito castelo de cartas na ventania. Só aquelas frases prontas de gente que ia ser mandada embora até o fim do ano e de mulheres que já tinham virado PhD em sorrir diante da mediocridade masculina. Juliana pegou o microfone, ou melhor, a palavra, porque Deus me livre ela dividir os holofotes com qualquer ferramenta que não fosse a própria voz. Mariana tem sido uma parte tão confiável desta empresa, disse ela, esticando a palavra confiável como se fosse sinônimo de sem graça. É o tipo de pessoa em quem você sempre pode contar, como o post-it ou o café descafeinado. Todo mundo riu falsamente, naquele estilo convenção de vendas da firma. Dei um gole d'água e imaginei trocar o sérum de colágeno dela por Super Bonder. Em seguida, ela me entregou um envelope branco, de papel cartão vagabundo, sem nem o logo da Vértice Brasil. Dentro, um vale-presente de R$ 50. Nem um bilhetinho escrito à mão, só o recibo. Não desaparece, hein? Ela disse com uma piscadinha cínica. Olhei para a cara dela e pensei, você nem percebe que já está sozinha, né? Levantei, agradeci,
Sorri como quem acabou de engolir caco de vidro. Falei tudo o que se deve dizer para ninguém vasculhar minha bolsa na saída. Sozinha no elevador, finalmente, respirei fundo e peguei o celular. Gravei uma nota de voz, não para a posteridade, mas para servir de lembrete. Uma mimosa, uma mentira e um relatório deletado. Marquem a data e a hora. Enquanto Juliana me entregava um vale de rodízio e um elogio reciclado, eu plantava algo no sistema. 3 gatilhos secretos escondidos no fundo de uma pasta de projetos que ela acessava todo santo dia. Nada de hacker, nada ilegal. Eram arquivos rotulados como relatórios mensais, mas, se abertos, gravavam hora de acesso, IP e captavam a tela. O jurídico talvez não ligasse agora, mas em uns 6 dias úteis, quando um conselheiro abrisse um e-mail de denúncia, eles iam querer provas. Vão querer saber quem estava fazendo contabilidade criativa com as folhas de pagamento dos estagiários fantasmas. Juliana seguia navegando tranquila pelos arquivos armadilha, sem saber que eles cantavam sozinhos. Saí daquele prédio não como quem se despede, mas como quem aperta o botão do míssil com o polegar escondido no bolso. Todo mundo achou que eu estava sendo profissional. Não faziam ideia de que a tempestade já estava no ar. Ano passado, Daniel Prado, o menino de ouro da fundadora e marido da Juliana, gente boa até demais, andava pelos corredores feito quem está fugindo de cobrança do Serasa. A campanha publicitária quase virou crise de imagem. Um influenciador postou um TikTok dizendo que nosso projeto parecia um esquema de pirâmide com PowerPoint. Juliana, sumida num retiro de liderança feminina no interior de São Paulo, postando selfie com filtro. Daniel entrou em pânico. Todo mundo jogou a toalha. Eu fiquei até de madrugada com 2 energéticos e uma planilha que parecia manifesto de sindicato. No amanhecer, o investidor estava calmo. A campanha, salva. Daniel passou a me chamar de quem manda aqui de verdade. Ele não esqueceu. Por isso, quando mandei uma mensagem pelo app descartável na terça passada, só 3 palavras. Vamos conversar em breve. Ele respondeu em menos de 10 minutos. Hora, local e nada mais. Encontramos num café meio vazio na Zona Leste, um desses com barista hipster que erra seu nome só para manter a autoestima elevada. Pedi chá de hortelã, ele, café preto, e com uma cara de quem não dormia desde a Semana Santa. Não achei que ia ter mais notícias suas, disse ele olhando mais para a rua atrás de mim do que para mim. Você vai querer ver isso. Falei, deslizando uma pasta sobre a mesa, como se fosse cena de filme de espionagem. Dentro, capturas de tela impressas, resumos de roteamento de pagamento e um gráfico que intitulei de Livro Razão da Juliana. Sem ironia. Tava tudo lá. Repasses feitos via fornecedores fantasmas, reembolsos para estagiários que nem passaram pelo RH e bônus com cara de propina disfarçada. Daniel ficou mudo um tempo. Caramba! Pois é, mas me formei em contabilidade, lembra? Ele foi virando página por página como quem puxa o fio de uma mentira antiga. Há quanto tempo você tem isso? Um tempinho. E tá me entregando agora? Porque não quero vingança, quero vantagem. E acho que você também. Ele me olhou sem ironia, só resignação. Vou fazer uma ligação, disse. Você ainda confia na Clara para cuidar da minha vida depois do caos? Assenti. Ela é minha advogada agora. Assim, numa frase só. De repente, o firewall da Juliana tinha uma rachadura do tamanho de um fundo de pensão. Não brindamos, não nos abraçamos. Só 2 pessoas de camisa social tomando café e movendo peças de xadrez invisíveis. Enquanto isso, na sede da Vértice Brasil, as pequenas rachaduras começaram a aparecer. O Outlook da Juliana não sincronizava, as prioridades dela sumiam do sistema,
Um deck que ela mandou para o conselho voltou corrompido, substituído por um rascunho antigo, cheio de anotações comprometedoras. Parecia erro técnico, mas ela sentiu o baque. Começou a repetir tarefas, copiar tudo, reclamar com a TI. Em certo momento, ligou para o suporte e disse: "Parece que o sistema está contra mim." Aposta segura, porque estava mesmo. Eu não precisei hackear nada. Eu só ativei uma teia que construí ao longo dos anos. Assistentes, devs e administradores que me deviam favores, ou só odiavam Juliana o suficiente para errar o botão certo. Alguém trocou a pasta dela por uma isca, outro desincronizou o histórico no Slack. Teve até quem marcou o link do Zoom como phishing e fez a ligação dela cair direto na caixa postal durante uma reunião com um parceiro estratégico. Ela achava que estava sendo perseguida por fantasmas digitais. E estava, só que não era o tipo de fantasma que ela esperava. Na segunda-feira seguinte à minha saída, o clima era de pós-tempestade. Silêncio molhado, tensão no ar. Fiz meu café, alimentei meu gato fictício, a Jujuba, para manter a rotina, e esperei. Sem ansiedade, sem curiosidade. Só preparada, daquele jeito que só uma mulher subestimada por 7 anos sabe estar. Não era vingança, era fechamento com provas anexadas. E bem no horário, começou. Entre 9h11 e 9h13 da manhã, o RH recebeu uma nova denúncia no canal anônimo. O título: Conduta imprópria da COO, urgente. 7 PDFs, um zip e uma gravação de tela que começava com Juliana dizendo: "Não manda isso para o financeiro, eles só vão fazer perguntas." Era exatamente a captura de tela ativada quando ela abriu a pasta falsa, no meu almoço de despedida. IP batendo, voz clara, horário de trabalho. O RH encaminhou para o conselho com aquela linguagem corporativa cheia de panos quentes. "Recebemos esta denúncia hoje de manhã. Pode exigir uma revisão interna." Um dos conselheiros, um que nunca lembrava meu nome, mas já elogiou minha letra financeiramente responsável, respondeu seco: "Revise imediatamente." E assim, de repente, o pavio que eu acendi com uma mimosa e um sorriso finalmente caiu no chão e explodiu em silêncio. Juliana, por sua vez, deve ter achado que tinha escapado por pouco. Chegou naquele dia toda de branco, branco de verdade, parecendo uma aparição tentando cosplay de pureza. Disse na recepção que agora estava pronta para focar, já que as distrações tinham passado. Ainda fez um joinha para alguém no elevador, se achando. Provavelmente pensou que os problemas esquisitos da semana passada eram culpa de algum estagiário da geração Z que confundiu planilha com um playlist. Ela não fazia ideia de que já estava em queda livre. Não percebeu que o jurídico estava se copiando mais que grupo de WhatsApp de mãe. Não notou que o chefe de conformidade faltou à reunião das 10. Nem ligou quando as permissões de e-mail dela começaram a dar piti de novo. Mas ela percebeu quando Daniel entrou pela porta da frente, sem crachá de segurança, sem sorriso, só com um queixo travado e um envelope pardo na mão. Passou reto pela recepção, ignorou o colega que tentou dar bom dia e entrou no RH sem bater. Câmeras flagraram tudo, a mão segurando o envelope como quem segura uma bomba relógio. Lá dentro, uma declaração autenticada da nova representante legal dele, Clara Menezes. Uma notificação formal de divórcio e um resumo da suposta má gestão financeira, sustentada por documentos internos que Mariana Reis havia encontrado na época em que ainda era diretora e que, com espírito de boa vizinhança, repassou para ele. O chefe do RH perguntou se ele queria sentar. Ele não queria. "Só queria entregar isso eu mesmo", disse ele. "Você vai querer analisar isso com carinho." Saiu tão silenciosamente quanto entrou. E mesmo assim, ao meio-dia o prédio parecia um vespeiro jogado num balde de gasolina.
Juliana tentou manter a pose. Pediu uma kombucha. Perguntou por que o jurídico estava trancado em reunião sem ela. "Estão fazendo outra varredura aleatória?" perguntou. Ninguém respondeu. De volta ao meu apartamento, atualizei as notícias. Nada ainda. Cedo demais. Sorri e coloquei leite de aveia no café. Tempestades aqui? Que chova. Juliana descobriu do pior jeito como os poderosos temem, em segunda mão. A assistente dela, a pobre Márcia, toda suada, bateu à porta na terça-feira com aquele olhar. Aquele que só os estagiários têm quando descobrem que o microfone estava ligado no Zoom em que chamaram os fornecedores de ONG de fundo de quintal. "É só uma coisa que eu queria sinalizar", disse Márcia. Ela entregou um e-mail impresso. Impresso. Só isso já era para acender o alerta. Era nuclear. No topo, um aviso de separação legal. Assinado por Daniel J. Prado, com a marca registrada da Clary Menezes. A mão de Juliana tremia. Ela não gritou, não rasgou o papel. Só se levantou, devagar, como xarope tentando escorrer no frio de julho, e disse: "Isso é uma piada, né?" Márcia balançou a cabeça e sumiu no ar, como quem já tinha visto esse episódio e sabia que o final era péssimo. Juliana correu até o RH, exigindo saber quem deixou isso acontecer. Quando perguntaram o que ela queria dizer com isso, ela jogou o aviso na mesa como se fosse peixe podre. "Ele está usando a Menezes e Carvalho Advocacia. Eu lhe expulsei esse escritório daqui faz anos." "Que curioso", disse o diretor de RH, mal tirando os olhos do monitor. "Eles estão com um subescritório de conformidade aqui faz 3 semanas. 5º andar." Juliana piscou. "O quê? Você aprovou o contrato?" Ela não tinha. Pelo menos achava que não. Mas o sistema dizia o contrário. Assinatura eletrônica, carimbo de data e hora, até um memorando interno supostamente enviado por ela. Tudo legítimo. Exceto que ela nunca tinha visto aquilo na vida. Ela entrou em parafuso. Naquela tarde, acusou 3 chefes de departamento de estarem ciúmindo contra ela. Ligou para o TI perguntando se alguém tinha acessado os arquivos dela enquanto ela meditava. Isso mesmo, meditando com Spotify no modo foco e uma vela de lavanda que mais parecia drywall molhado. Às 15 horas, a agenda dela foi apagada, acidentalmente. Foi bloqueada do sistema de despesas por alinhamento de conformidade. E a Cíntia, para fechar com chave de ouro, achou um arquivo esquisito na própria área de trabalho com o rótulo MM Acesso Legado. Clicou. 3 pastas: integração, histórico de conflitos e alertas. Todas com assinatura digital de Juliana. Última edição, 4 dias depois da saída de Mariana. Impossível! Só que não. O sistema era mais firme que senha de mãe no banco. Os metadados apontavam para o laptop dela. Era ela, segundo o sistema. E ela sabia disso. Fizeram diagnósticos, nada de vírus nem invasões. "Pode ter sido erro de usuário", disse uma técnica, claramente sem noção de que estava a um erro de levar uma voadora de cabo USB. "Ninguém acessa meus arquivos sem que eu saiba", sibilou Juliana. A técnica encarou a tela de novo. "Bem, alguém acessou." Juliana virou um fantasma com um Wi-Fi ruim no escritório. Vagava pelos corredores que pareciam estar encolhendo. As portas se fechavam quando ela passava. As conversas se calavam. Ela gritava ordens e ninguém respondia. O poder dela não caiu de uma vez. Foi se desfiando, como linha de crochê mal costurada. Enquanto isso, no 5º andar, a porta do novo escritório de Clara permanecia fechada, mas as luzes estavam acesas. O primeiro bloqueio aconteceu pontualmente às 8h12 da manhã. Juliana abriu o laptop, foi liberar seu bônus semanal, sim, semanal porque nada diz liderança como premiar a si mesma toda sexta-feira, e... tela vermelha da morte. Acesso negado. Tentou de novo. Nada. Atualizou, reiniciou, amassou o mouse como se fosse boleto. Ligou. "Oi, diz que não tenho permissão para acessar o diretório financeiro." Pausa.
Está certo, o acesso foi revogado pela equipe de auditoria. Procedimento padrão, por diretriz do conselho. Que equipe de auditoria? A senhora sabe como é. Ela desligou. Ligou para Daniel. Correio de voz, claro, porque naquele exato momento, Daniel estava do outro lado da cidade, num escritório com paredes de vidro ao lado de Clara Menezes, montando uma planilha com múltiplas abas e o título Irregularidades Executivas. Fonte J. Prado. Confirmada, compilada e com marca d'água de Mariana Reis. Cada real não contabilizado, cada estagiário fictício, cada fornecedora alternativa que cobrava R$ 1.000 por limpeza energética e era, na verdade, a segunda renda do instrutor de CrossFit. Clara falava calmamente, Daniel assentia. Existe toda uma estrutura de folha de pagamento criada com o login do diretor de operações, mas as assinaturas não batem. Tem conta fantasma, fatura forjada, programa de estágio operando sobre uma empresa de fachada, que aliás é a do professor de yoga da esposa dele. Daniel não reagiu, só assinou a declaração de divulgação e perguntou a que hora seria a reunião do conselho. De volta à Vértice Brasil, Juliana invadiu a sala da diretoria como um salto-agulha num paralelepípedo. Que diabos está acontecendo? 9 membros do conselho. Silêncio. O presidente pigarreou. Uma auditoria interna foi iniciada. Para quê? Preocupações contábeis, conformidade, trilhas digitais, gastos estranhos. Quem iniciou? Daniel Prado. A voz dela falhou. Meu marido, o cofundador. Ele corrigiu. Ela riu. Alto demais, por tempo demais. Deu um tapa na mesa com a palma aberta. Isso é uma maldita caça às bruxas. Vocês estão com inveja porque eu limpei essa casa e nenhum de vocês teve coragem de demitir os encostos. Uma mulher se encolheu. Um homem anotava tudo. Alguém sussurrou. Estamos gravando isso. Juliana congelou, o rosto vermelho, da nuca amassando o rosto. Silêncio. 6 segundos inteiros. Depois sibilou. Vocês não sabem o que eu fiz por este lugar. O presidente respondeu. Estamos prestes a descobrir. Naquela tarde, mais portas bateram metaforicamente do que fisicamente. Os direitos de administradora do Slack de Juliana Prado foram revogados. O cartão corporativo dela congelado e a assistente executiva, misteriosamente doente justo naquela semana, sumiu do mapa. Enquanto isso, o assistente jurídico de Clara Menezes, com o blazer mais zen que já vi, começou a disparar pacotes do RH com o singelo título Depoimentos de Testemunhas Anônimas. Todos contavam o mesmo samba do executivo doido: liderança instável, abuso verbal, desvio de despesas, estagiários fantasmas e e-mails de conformidade que sumiam como biscoito em casa com criança. Alguns relatos usavam aquele corporativez padrão. Outros pareciam desabafos de quem estava debaixo d'água havia anos. Uns até vinham com print de tela. O RH leu tudo, o jurídico também. E a diretoria? Mais que depressa. Juliana achava que era a leoa do topo da cadeia alimentar corporativa, mas não percebeu que era a última com o nome no contrato de aluguel e com um rastro de migalhas de pão mergulhadas em gasolina. Assistia a tudo de camarote, como quem ganha ingresso VIP para um festival que nem sabia que ia acontecer. Meu novo apé ficava a 5 andares acima de uma cafeteria silenciosa. E o melhor, não cheirava a ambição queimada. Adeus cubículos bege. Chega de bater ponto às 7h58 para não tomar multa por atraso. Agora eu tinha vista para a cidade, uma gata chamada Jujuba e uma oferta de emprego de uma concorrente que a Juliana chamava de Startup Picareta de Benefícios. Engraçado como aquela fazendinha me deu um bônus de contratação com mais zeros que meus 2 últimos anos somados. A ligação da Clara chegou enquanto eu instalava o Wi-Fi. Está pronto, ela disse. A diretoria já tem tudo. Tudo mesmo. E
Tudo, no caso, significava 3 denúncias autenticadas da equipe atual da Vértice Brasil, registros mostrando que Juliana acessou portais de folha de pagamento desativados às 1h17 da manhã, prints de bônus autorizados por ela mesma, disfarçados como ajustes de fornecedores, e a cereja do bolo, uma troca de e-mails entre ela e uma conta do Grupo Prisma, registrada no nome do consultor de branding, que, surpresa, era uma estagiária bombada do CrossFit com e-mail de spam e loja de desodorante artesanal no Etsy. Clara entrou na sala de reuniões como se fosse uma valquíria do jurídico, trazendo um envelope preto chiquérrimo, com divisórias, abas e marcações coloridas. Juliana nem sonhava como a raiva silenciosa e profissional podia parecer embalada em capa dura. O conselho mal falou. Nem precisava. Aquela mesma noite, Juliana recebeu notificação formal. Licença administrativa pendente de investigação. Com efeito imediato, sem acesso, sem conversa. Entregar todos os equipamentos até às 5 da tarde. Ela destruiu o escritório em menos de 12 minutos. Dizem que ela deu um chute numa moldura da Mulher do Ano e gritou para o próprio reflexo no espelho do saguão: "Você vai se arrepender disso." Mas ninguém ali perguntou quem ela era. Daniel Prado já tinha saído quietinho, tipo bombeiro deixando o incêndio depois do controle. Sem baraco, sem mala jogada no gramado, só uma pilha de documentos dobrada sobre o balcão da cozinha e um post-it colado na adega. Agora é tudo seu. Na sexta-feira, os vazamentos chegaram aos sites de fofoca corporativa. Os blogs de negócios vibraram. Afastada após escândalo interno. Fundadora divorciada-se de advogado que investiga a empresa da própria cônjuge. Vértice Brasil implode de dentro para fora. Li tudo isso com uma quasa na mão e aquele sorrisinho torto de quem não deseja vingança, só reconhecimento. Não, eu não queria acabar com ela. Eu só queria que me levassem a sério. Ver a cena sendo levada a sério por toda aquela máquina que eu mesma lubrifiquei por anos enquanto outra pessoa usava a coroa é surreal. Agridoce é pouco. Justiça, quando aparece, não vem com um tapete vermelho. Vem em anexo PDF com 2 semanas de atraso. Juliana achava que eu ia desaparecer, pedir demissão e apodrecer no esquecimento. Mas eu virei o fantasma no HD dela. E agora era ela quem estava sendo deletada. A porta de vidro ainda tinha as digitais dela quando entrou. Só que dessa vez, sem crachá, sem assistente, sem café com leite e colágeno, só ela, usando o blazer da semana passada e um sorriso travado ensaiado no retrovisor. O saguão mudou. As flores sumiram. A recepção? Rosto novo. A TV, em vez da bolsa de valores, exibia a seguinte frase, em fonte sóbria: "Bem-vindos à nova era da conformidade e da estratégia de risco." Então ela viu a placa de aço escovado na antiga sala de reuniões dela. Estratégia de conformidade e risco, C. Menezes. Juliana parou, perdeu o ar e, pela primeira vez em anos, a rainha autoproclamada da Vértice Brasil sentiu o que era ser irrelevante. "Juliana", disse ela, sem uma ponta de deboche. Juliana travou. Ficou ali, estática, olhos vidrados, boca entreaberta, pele sem aquele bronze artificial de LED. Não disse nada. Largou a bolsa e caiu numa cadeira como marionete com fio cortado. Clara cruzou as mãos com calma, inclinou a cabeça e lançou o olhar indecifrável. Gostaria de discutir sua estratégia de saída? O RH nem piscou. As câmeras já estavam gravando. Juliana não respondeu, nem conseguia. A garganta dela fechou. As unhas enterradas nas palmas formaram luas vermelhas. O olhar perdido no chão.
No reflexo dos ladrilhos, seu rosto parecia acusar. Você fez isso. Lá no andar de cima, seu nome era apagado do drive compartilhado, suas permissões revogadas, o cargo removido. Sem drama, com precisão. Daquela precisão cirúrgica que ela tanto se gabava. Ela não perdeu o jogo. Ela nunca soube jogar. Ela era o tabuleiro. E alguém simplesmente virou ele. Mais tarde, naquela mesma noite, com a cidade coberta por neblina e silêncio de condomínio de luxo, Juliana estava sozinha no que antes era seu apartamento de revista, agora ecoando feito corredor de escola vazia. O telefone vibrou. Uma única vez. Número desconhecido. Correio de voz. Ela apertou o play. A minha voz. Você tinha razão. Eu não era executiva. Pausa. Eu era pior. Clique. Nada mais. Só silêncio. Ela ficou parada segurando o celular como se cada respiração fosse uma confissão e cada suspiro um castigo. Porque quando ela percebeu que eu não queria a coroa dela, é porque ela já estava no meu bolso. Às vezes, o gesto mais poderoso que se pode ter num sistema falido é documentar e esperar. Essa história é um lembrete: dignidade não é silêncio, é precisão. O poder baseado em atalhos e ego nunca sobrevive a uma mente metódica com recibos. Essa história nos mostra o poder silencioso da paciência aliada à precisão. Mariana, apesar de subestimada e ignorada por anos, soube guardar provas e esperar o momento certo para agir. No ambiente corporativo, muitas vezes o que parece ser fraqueza é, na verdade, uma estratégia invisível. A verdadeira força não está em gritar ou se impor com agressividade, mas em construir um legado sólido e usar a inteligência para desmontar sistemas corruptos. A dignidade não é silêncio covarde, mas a clareza fria e certeira das evidências. E, no fim, é o equilíbrio entre ética, estratégia e coragem que derruba até os mais arrogantes. Um lembrete que justiça, mesmo tardia, transforma e redefine o poder. No mundo corporativo, onde jogos de poder e alianças podem mascarar a verdade, é essencial cultivar ética, transparência e resiliência. A lição maior da história de Mariana é que subestimar alguém com conhecimento e coragem é um erro fatal. Documentar, agir com estratégia e buscar aliados certos são ferramentas poderosas contra injustiças e corrupção. Além disso, a história mostra que nem toda vitória precisa ser barulhenta ou violenta. A paciência e a precisão podem ser armas mais eficazes. Nunca subestime o poder de quem parece apenas estar aguardando a hora certa. E, principalmente, que o verdadeiro valor profissional vai além dos holofotes, está na integridade e no legado que deixamos. Agora me diz, se você estivesse no lugar da Mariana, agiria da mesma forma ou buscaria outro caminho para expor as injustiças? Qual você acha que será o próximo capítulo da Vértice Brasil após essa crise? Recuperação? Ruína ou algo inesperado? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se você curtiu essa história de poder, estratégia e vingança silenciosa, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Vamos juntos desvendar mais histórias onde a inteligência vence o ego. Vem com a gente e fique por dentro dos bastidores dos maiores dramas corporativos. Valeu por ficar até o fim, lenda da Copa. Se inscreve aí, vamos fazer aquele ex-chefe babar o café.